Primeiro, o caminho que não leva a Deus, o caminho da bondade. Segundo, o caminho da lei. Terceiro, e aqui eu vou ficar, tem muitos outros, mas eu vou ficar nesse último aqui. Terceiro, o caminho da religião. Religião vem do termo religare, que quer dizer religar o homem a Deus. Nesse sentido aqui, de religar o homem com Deus, só tem uma religião verdadeira, chamada Jesus Cristo, porque só Ele consegue ligar o homem com Deus de novo, nenhum outro. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, porque Ele é o único caminho, o único que pode religar o homem a Deus. Porém, a maioria das pessoas, quando fala de religião, elas falam das várias igrejas que existem, dos vários segmentos religiosos que existem. Quando uma pessoa pergunta para você assim, de que religião que você é? Uma vez, lá no bairro, fizeram uma pesquisa, e uma das perguntas era essa: de que religião você era? Eu coloquei assim: Jesus Cristo. Aí você pode pensar assim: Paulo é chato pra caramba, né? Às vezes sou. Aí eu fui explicar para a pessoa que veio fazer a entrevista. E aí a pessoa era de uma igreja. E aí eu fui falar, porque Jesus Cristo é o único que religa o homem a Deus. Agora você está perguntando se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou espírita. É isso que você está perguntando, né? Ah, é isso aí que eu estou perguntando. Aí eu falei: não, então nesse caso aí eu sou seguidor de Jesus, sou cristão. Mas você é o quê? Eu sou evangélico. Tá, eu não gosto muito desse termo. Você está querendo dizer que eu sou evangélico? Tá bom, evangélico. Mas quando as pessoas falam de religião, as pessoas não falam sobre isso. De que religião que você é? Elas querem saber se você é católico, se é evangélico, e por aí vai. Agora, nesse sentido aqui que as pessoas perguntam, existem mesmo muitas religiões, porém, há só um evangelho. Tem uma mensagem intitulada A Diferença entre a Religião e o Evangelho. O autor é desconhecido nosso, mas esse cara aqui que escreveu isso aqui é muito conhecido de Deus, extremamente conhecido de Deus, você pode ter certeza, porque um cara que escreveu isso aqui, ele tem que ter uma aproximação com Deus muito grande para escrever a beleza desse texto que ele fez. Olha só, a diferença entre a religião e o evangelho. A religião é obra do homem, o evangelho nos foi dado por Deus. A religião é o que o homem faz para Deus, o evangelho é o que Deus tem feito pelo homem. A religião é o homem em busca de Deus, o evangelho é Deus buscando o homem. A religião é o homem tentando subir a escada de sua própria justiça, na esperança de encontrar com Deus no último degrau. O evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo e encontrando-se conosco na condição de pecadores no primeiro degrau. A religião é constituída de bons pontos de vista, o evangelho de boas novas. A religião muda rotinas, o evangelho muda pessoas. A religião toma o homem como está e o deixa como está. O evangelho toma o homem como está e vai transformando ele naquilo que Deus quer que ele seja. A religião termina em uma reforma exterior. O evangelho termina com uma transformação interior. A religião, muitas vezes, torna-se uma farsa. O evangelho é sempre uma força, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A religião diz: faça o bem, continua a fazer o bem, e eventualmente você se tornará bom. O evangelho diz: primeiro você nasce de novo,
pela graça de Deus, e a consequência disso, assim como o dia segue a noite, é que você fará o bem. A religião diz: esforce-se. O evangelho diz: confie. A religião diz: salve-se a si mesmo. O evangelho diz: entregue-se. A religião diz: faça isso, faça aquilo, que talvez um dia você será salvo. O evangelho diz: tudo já foi feito, creia e será salvo. A religião coloca em destaque uma igreja, uma instituição. O evangelho coloca em destaque uma pessoa, Jesus Cristo. Aleluia! Que texto glorioso! A minha pergunta é: você é da religião ou você é do evangelho? Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Não é para pregar a religião. 1 Timóteo 1,15 diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio para salvar pecadores, não veio para fundar religião. Em Atos 17, 24, aqui está um motivo porque Estevão foi morto. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você vai encontrar esse versículo em Atos 7 também, quando Estevão diz isso. A igreja de Cristo são pessoas, não são prédios. Deus não tem compromisso com paredes, com pisos. Deus, Ele não ama prédios, Ele ama filhos, Ele ama pessoas. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: a Igreja Batista Nova Canaã é o caminho. Ele não disse: a Igreja Assembleia de Deus é o caminho. Ele não disse: a Igreja Católica é o caminho. Ele não disse: a Igreja Presbiteriana é o caminho, ou Metodista, ou Adventista, ou qualquer outro ista que tenha, ou qualquer outra igreja. As igrejas, como instituição, elas não são caminho. Elas sim podem fazer o seu papel de serem estradas para levar as pessoas para o caminho, que é Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. A igreja deve ser fonte para levar as pessoas para a única fonte inesgotável, Cristo. A igreja, ela pode ser sim, e ter o seu papel de anunciar a verdade do evangelho e fazer as pessoas se encontrarem com Cristo. É isso. Elas não são salvação em si mesmas. O caminho é Cristo. Não é Buda, não é Maomé, não é João, não é Pedro, não é o Papa, não é o pastor, não é Maria, é Cristo. É comum a gente ver as pessoas, ouvir das pessoas dizendo: mas todo caminho leva a Deus. Quantas pessoas já ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes. Mas todo caminho leva a Deus. Jesus diz que isso é uma mentira. Jesus que disse. Porque ele disse que ele é o único caminho. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Agora, se você parar para analisar, eu posso até concordar que todo caminho leva a Deus na questão seguinte:
que quando o homem morrer, ele vai prestar contas a Deus. Ele vai estar diante de Deus e muitos serão condenados. O caminho que você está, que não é Cristo, ele pode te levar a Deus sim, mas para condenação e não para salvação. A religião muitas vezes atrapalha. Paulo, mas olha o que você está falando, Paulo. Sim! Um dia eu e a Marta estavam saindo do bairro e tinha uma vizinha no ponto circular, eu parei o carro para dar carona. Essa pessoa entrou e eu estava com o carro com o som ligado e ouvindo um louvor. E aí essa pessoa olhou para mim e falou assim: Paulo, você é evangélico? Porque ela é uma vizinha que tem umas 3 quadras de casa. Aí eu disse: sim, eu sou evangélico, né? Aí para ela eu firmei, né? Eu sou evangélico. Ah, que bom, né? É muito bom ter uma religião, né? Eu olhei para ela e falei assim: olha, você me perdoa, mas para mim, a segunda coisa que mais atrapalha o homem ir a Deus é a religião. Primeiro é o pecado. Segundo é a religião. Por quê? A religião deixa a pessoa confortável. A religião faz a pessoa, sabe, achar que está indo para um caminho bom, sendo que ela está perdida dentro da religião, porque a religião em si mesma não salva.